Bom, cientistas descobrem milhares de planetas semelhantes ou até melhor que a Terra para se viver. Você já parou para pensar que o nosso planeta, com todas as suas belezas e caos, pode não ser o único lugar no universo onde a vida possa existir? Pior ainda, cara, você sabia que um dia a Terra, esse lar que conhecemos, vai deixar de ser habitável? Assustador, né? Mas calma, antes de continuarmos, temos a boa notícia de que os cientistas já estão pensando em alternativas. Tipo assim, o Sol tá tranquilo por enquanto, mas daqui a alguns bilhões de anos ele vai crescer, esquentar e, bom, vai basicamente fritar tudo por aqui. Aí, nesse cenário catastrófico, a humanidade precisa de um plano B, e é aí que entram os exoplanetas. Agora você deve estar pensando, beleza, mas o que são esses exoplanetas mesmo? Bom, são planetas que ficam fora do nosso sistema solar, e alguns deles têm características tão bizarras e impressionantes que podem até ser melhores que a Terra. E é disso que vamos falar hoje, planetas que teoricamente poderiam ser o próximo lar da humanidade. Agora, só para te deixar um pouco mais intrigado, já imaginou viver num lugar onde um ano dura só 190 dias? Ou um planeta que tem 2 vezes o tamanho da Terra, com uma estrela que vai durar bilhões de anos a mais que o nosso Sol? Isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas espera só para ver o que vem por aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. Se você achava que a Terra era insubstituível, espera até ouvir sobre o COI 5715.01. Esse planeta, localizado na constelação de Cygnus, é o dobro do tamanho da nossa Terra. E como se isso não fosse impressionante o bastante, ele é rochoso e tem condições que são incrivelmente boas para a habitação humana. Sabe o que isso significa? Que teoricamente poderíamos sobreviver por lá sem muitos problemas, ou quem sabe, já exista vida por lá. Mas calma aí, antes de fazer as malas e planejar uma viagem intergaláctica, tem alguns critérios importantes que precisamos levar em consideração para qualquer planeta ser considerado habitável. Primeira coisa, o tipo de estrela que o planeta orbita. Isso é mais importante do que parece. Algumas estrelas emitem muita radiação e, sério, nada consegue sobreviver em um ambiente assim. Um planeta tem que orbitar uma estrela estável que não vá fritar tudo ao seu redor. A boa notícia é que COI orbita uma estrela tranquila, estável, uma anã laranja que pode viver incríveis 70 bilhões de anos. Para você ter uma ideia, o nosso Sol, que já está na metade da vida, só tem mais uns 5 bilhões de anos pela frente antes de explodir e acabar com tudo. Então, só por isso, COI já ganha pontos. Segunda coisa, a idade do planeta. A gente não pode simplesmente trocar um sistema solar morrendo por outro que também está nas últimas, né? O planeta precisa estar na fase certa da vida para ser habitável, ou seja, ele não pode ser nem jovem demais, onde as condições ainda são caóticas, nem velho demais, onde a estrela já esgotou todos os recursos, e COI parece ter a idade perfeita para abrigar vida. Agora, o terceiro ponto, que é o que mais pega, a temperatura. Sobrevivência sem a temperatura certa é quase impossível, e isso regula praticamente tudo, desde a água em estado líquido até as condições atmosféricas. Embora a temperatura exata de COI ainda não tenha sido confirmada, as teorias apontam que ela gira em torno de 11 graus Celsius. Comparando, a média de temperatura da Terra em 2023 foi de 17 graus. Comenta aí se você acha 11 graus confortável ou se prefere algo mais quentinho. A verdade é que isso já é bem suportável para a vida como conhecemos. Agora o problema é que COI está a 3.000 anos-luz de distância. Se quiséssemos ir para lá com a tecnologia atual, levaríamos uns 100.000 anos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Então, por enquanto, é um talvez no futuro. Agora bora falar de Próxima Centauri B, que já é mais a nossa cara. Esse exoplaneta tá ali, pertinho, a apenas 4 anos-luz de distância. Ele orbita a estrela mais próxima do nosso Sol, a Próxima Centauri, e foi descoberto em 2016. Esse planeta é uma das opções mais promissoras para uma futura colonização humana. Sabe por quê? Ele está dentro da zona habitável da sua estrela, o que significa que as temperaturas podem ser adequadas para a presença de água líquida. E a gente sabe que a água líquida é praticamente a chave para a vida. Mas nem tudo é perfeito, né?
Próxima Centauri b orbita uma anã vermelha, que é uma estrela menor e menos quente que o nosso Sol, mas tem uma vida muito mais longa. O problema é que essas estrelas podem ter erupções solares violentas, lançando um monte de radiação. Para a próxima Centauri b ser habitável de verdade, ele teria que ter uma atmosfera densa o suficiente para proteger sua superfície dessa radiação toda. Outro desafio que o planeta enfrenta é a rotação síncrona, o que significa que ele sempre mostra o mesmo lado para a estrela. Ou seja, um lado fica sempre quente e o outro sempre frio. Um verdadeiro drama de extremos climáticos. Apesar desses desafios, a proximidade do planeta e o fato de que ele pode sustentar água líquida colocam Próxima Centauri b no topo das opções para a humanidade. E vamos ser sinceros, a ideia de colonizar um planeta a apenas 4 anos-luz já parece muito mais realista do que os 3.000 anos-luz de COI. Agora, vamos dar um pulo até Kepler 186f. Esse planeta fica um pouco mais distante, a uns 579 anos-luz de distância, mas ainda assim é considerado uma boa opção, mesmo que nossa tecnologia atual faça essa viagem parecer impossível. Kepler 186f faz parte de um sistema solar com 5 planetas, e ele é o mais distante da sua estrela, uma anã vermelha chamada Kepler 186. Essa estrela é um pouco menor e mais fria que o Sol, o que faz a temperatura média no Kepler ser bem baixa, algo em torno de 0 graus Celsius. Apesar do frio, Kepler 186f tem muitas semelhanças com a Terra. Ele é apenas 2.000 km maior que nosso planeta e, mais interessante ainda, parece ter estações do ano, como nós. Isso é causado pela sua inclinação, que é bem parecida com a da Terra, e ele também tem dias e noites normais. Só que, diferente daqui, um ano lá dura só 130 dias. E, embora a viagem até lá seja quase impossível com a tecnologia que temos hoje, esse planeta tem características que o tornam um forte candidato para a vida. Acredita-se que parte da água em sua superfície esteja em estado líquido, o que, como já sabemos, é um dos fatores mais importantes para considerar um planeta habitável. Vamos falar agora de um planeta que está praticamente aqui do lado, em termos espaciais, TRAPPIST-1e. Esse exoplaneta está a apenas 39 anos-luz da Terra, o que, em comparação com outros planetas que discutimos, é basicamente um vizinho cósmico, mas o mais bizarro de tudo é que ele não só está perto, como também tem uma das maiores chances de abrigar vida. Imagina só, enquanto a Terra estava apenas se formando, há bilhões de anos, a vida em TRAPPIST já poderia estar se desenvolvendo, quase 3 bilhões de anos de vantagem. Assustador, né? Agora, se você está se perguntando o que faz TRAPPIST ser tão especial, além da sua localização, aqui vai. Ele é um pouco menor e mais leve que a Terra, mas suas condições são praticamente perfeitas para a vida. O planeta orbita uma estrela bem pequena e fria, mas está na distância exata para que a água não congele e possa existir em estado líquido, um dos fatores mais importantes para que a vida, como conhecemos, possa se desenvolver. O sistema solar onde TRAPPIST se encontra é simplesmente fascinante. Ele tem 7 planetas, todos na mesma distância que Mercúrio está do nosso Sol. Essa proximidade faz com que a temperatura em TRAPPIST seja agradável o suficiente para a presença de água líquida, sem congelar ou evaporar. Além disso, a atmosfera parece ser rica em oxigênio, assim como a nossa. Isso, por si só, já é um grande indicativo de que pode haver condições para a vida por lá. Se isso não te deixou intrigado ainda, tem mais. É bem provável que TRAPPIST tenha oceanos, tornando o ambiente ainda mais habitável. Porém, nem tudo são flores, claro. A proximidade entre os planetas pode causar um bloqueio gravitacional, o que faria com que a rotação do planeta fosse muito lenta. Isso poderia resultar em um lado do planeta sempre muito quente e o outro lado extremamente frio, uma situação complicada de se viver. Mas tudo isso ainda é teórico, e precisamos de mais estudos para ter certeza. Agora, você deve estar se perguntando, mas entre tantos planetas, qual eu escolheria para viver se fosse possível? Bom, se fosse fácil, a gente já estaria lá. O maior problema não é a falta de opções, mas sim a distância e a nossa tecnologia limitada. Por enquanto, é como se estivéssemos presos na Terra, só podendo sonhar com esses lugares incríveis que estão muito, muito longe. Falando em lugares incríveis, deixa eu te contar sobre o Kepler 452b, também conhecido como Terra 2.0. Esse planeta foi descoberto pelo telescópio Kepler e é uma verdadeira joia do espaço.
ele é considerado um dos exoplanetas mais parecidos com a Terra que já encontramos. Por quê? Primeiro, porque ele orbita uma estrela que tem praticamente o mesmo tamanho e temperatura do nosso Sol. Isso, por si só, já é um ótimo sinal. Segundo, um ano em Kepler 452b dura 384 dias, ou seja, cada mês teria 32 dias. Imagina só, um calendário com um mês inteirinho a mais. Mas não para por aí. Kepler 452b é cerca de 60% maior que a Terra, o que o coloca na categoria de superterra. Além de maior, ele também é mais pesado, com 3 vezes a massa da Terra. Isso significa que a gravidade lá é maior, e tudo seria um pouco mais pesado para nós. Agora, apesar de Kepler 452b ter várias semelhanças com a Terra, estudar esse planeta não é nada fácil. Ele está a cerca de 1.800 anos-luz de distância, e para piorar a situação, a atmosfera do planeta é complicada de se analisar. Ainda não conseguimos determinar se ele é completamente rochoso ou se é parcialmente gasoso, o que afeta diretamente as chances de habitabilidade. E, como Kepler 452b tem cerca de 6 bilhões de anos, sua atmosfera pode estar sofrendo com um efeito estufa descontrolado, assim como acontece com Vênus. Então, por enquanto, ele é uma promessa interessante, mas cheia de incertezas. Agora, vamos falar de um planeta que está muito mais perto da gente, Teegarden B. Esse exoplaneta foi descoberto em 2019 e está a apenas 12 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Áries. O que faz Teegarden B se destacar é que ele orbita uma estrela anã vermelha, uma das mais próximas do nosso sistema solar. Por estar dentro da zona habitável, há grandes chances de ele ter água líquida em sua superfície, o que é um excelente sinal de habitabilidade. Além disso, Teegarden B tem um tamanho muito próximo ao da Terra e características rochosas semelhantes. Apesar da proximidade, Teegarden B está bem mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol. Seu ano dura apenas 4,9 dias terrestres. Mas, graças à baixa luminosidade da estrela, ele está dentro da zona habitável. Estima-se que a temperatura média em sua superfície seja em torno de 28 graus Celsius, se ele tiver uma atmosfera semelhante à nossa. E falando em atmosfera, ainda não temos certeza da sua composição, mas se ela for significativa, pode proteger o planeta da radiação estelar e manter a temperatura estável, criando um ambiente propício para a vida. Outro detalhe que torna Teegarden B tão interessante é o seu índice de similaridade à Terra, que é de 95%. Esse índice leva em consideração fatores como tamanho, densidade e posição na zona habitável. Isso o coloca entre os exoplanetas mais parecidos com a Terra já descobertos. E como a estrela Teegarden é relativamente tranquila, Teegarden B fica exposto a níveis baixos de radiação ultravioleta, o que favorece a manutenção de uma atmosfera. Mas nem tudo é tão simples. Assim como outros exoplanetas, é possível que Teegarden B tenha uma rotação sincronizada, apresentando sempre o mesmo lado para sua estrela. Isso criaria extremos de temperatura, um lado constantemente aquecido e o outro sempre frio. No entanto, se o planeta tiver uma atmosfera espessa o suficiente, isso poderia ajudar a distribuir o calor de maneira mais uniforme, tornando-o habitável. Teegarden B já é um dos alvos prioritários para o telescópio espacial James Webb. As observações futuras desse telescópio poderão nos ajudar a determinar a composição de sua atmosfera e, quem sabe, até detectar gases como oxigênio ou metano, que são indicadores potenciais de vida. A espectroscopia será a chave para descobrir o que realmente está acontecendo com esse planeta, e isso pode mudar tudo o que sabemos sobre habitabilidade. Então, aí estão mais algumas opções fascinantes de planetas que podem abrigar vida. Mas, no final das contas, o que mais intriga é a possibilidade de que, em algum lugar do universo, possa haver vida como a conhecemos. E acredite, a jornada para descobrir isso está apenas começando. LHS 1140b, um exoplaneta descoberto em 2017, localizado a aproximadamente 40 anos-luz de distância, na constelação de Cetus. Para quem acompanha de perto as descobertas no espaço, esse planeta é um dos mais intrigantes quando o assunto é vida fora da Terra. Ele orbita uma anã vermelha chamada LHS 1140, e o que o torna tão especial é que ele está dentro da famosa zona habitável da sua estrela. Isso por si só já o coloca na lista de possíveis candidatos para abrigar vida ou até mesmo ser o destino de uma futura colonização humana. Mas o que mais chama a atenção em LHS 1140b
é o fato de ele ser muito maior e mais massivo que a Terra, cerca de 6 vezes mais. Essa característica sugere que ele deve ter uma superfície rochosa, além de uma atmosfera relativamente densa. E isso é um grande ponto positivo, porque uma atmosfera densa pode fazer toda a diferença na hora de manter a temperatura estável e proteger o planeta das emissões de radiação da estrela que orbita. Esse planeta tem um potencial imenso para abrigar água em estado líquido. Afinal, onde tem água, há grandes chances de existir vida. E a estrela LHS 1140, sendo uma anã vermelha, é bem mais fria e estável que o nosso Sol. Isso significa que essa estrela vive por muito mais tempo, o que dá ao planeta bilhões de anos de estabilidade para sustentar vida, desde que a atmosfera colabore. Mas claro, como toda boa descoberta no espaço, ainda tem muita coisa que não sabemos. A grande dúvida gira em torno da atmosfera de LHS 1140b. Se ela for densa o suficiente, poderá regular a temperatura e proteger o planeta das radiações da estrela, e é aí que entra o poderoso telescópio espacial James Webb. As observações futuras que esse telescópio irá realizar serão cruciais para entender melhor a composição atmosférica de LHS 1140b e, quem sabe, revelar seu potencial de habitabilidade. Será que esse planeta pode ser o próximo lar da humanidade? Agora, vamos dar um salto até Tau Ceti I, um exoplaneta que orbita a estrela Tau Ceti, localizada a apenas 12 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cetus. Descoberto em 2012, esse planeta também está na zona habitável da sua estrela, o que significa que, teoricamente, ele pode ter temperaturas adequadas para manter água líquida. Mas tem um detalhe importante: ele está na borda interna dessa zona, o que levanta algumas preocupações. A estrela Tau Ceti é muito semelhante ao nosso Sol, o que aumenta o interesse dos cientistas em estudar esse exoplaneta como uma possível segunda casa para a humanidade. Sua massa é cerca de 1,7 vezes maior que a da Terra, o que o coloca na categoria de planetas rochosos, ou seja, mais uma chance de ser habitável. No entanto, como ele está bem próximo da borda interna da zona habitável, existe o risco de que o planeta possa enfrentar um efeito estufa descontrolado, como o que aconteceu em Vênus. E vamos combinar, ninguém quer viver em um lugar assim, né? Apesar dessas incertezas, Tau Ceti ainda é um candidato forte para a busca por vida fora da Terra, principalmente por causa da estabilidade de sua estrela. Estudos futuros serão necessários para investigar mais a fundo as condições atmosféricas e superficiais do planeta e determinar se ele realmente pode sustentar vida. Vamos agora para outro exoplaneta promissor, Ross 128b, descoberto também em 2017. Ross 128b orbita uma anã vermelha chamada Ross 128, localizada a cerca de 11 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Virgem. O que torna Ross 128b tão especial é o fato de sua estrela ser uma das anãs vermelhas mais tranquilas que conhecemos. Enquanto muitas estrelas desse tipo são famosas por erupções solares violentas, que podem destruir qualquer chance de vida em planetas próximos, Ross 128 é uma exceção. Ela é muito mais estável, o que proporciona um ambiente mais favorável para a habitabilidade de Ross 128b. Esse exoplaneta também está na zona habitável de sua estrela, o que significa que ele pode ter temperaturas adequadas para a presença de água líquida, e a gente sabe o quanto isso é importante. A massa de Ross 128b é estimada em 1,35 vezes a da Terra, o que indica que ele também é um planeta rochoso. E por estar tão perto de nós, ele se torna um dos principais alvos de estudos futuros, especialmente para missões que buscam exoplanetas habitáveis. Embora ainda tenhamos muito a descobrir sobre a composição atmosférica de Ross 128b, o fato de sua estrela ser estável e o planeta estar na zona habitável o coloca entre os melhores candidatos para abrigar vida e, quem sabe, ser colonizado no futuro. A expectativa é grande e os estudos que virão nos próximos anos podem trazer revelações surpreendentes. Agora, um planeta que é um verdadeiro mistério, Wolf 1061c. Localizado a 13 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Ophiuchus. Ele orbita uma anã vermelha chamada Wolf 1061 e é classificado como uma super-terra com uma massa cerca de 4 vezes maior que a da Terra. O planeta está dentro da zona habitável de sua estrela, mas existe um porém. A grande questão em torno de Wolf 1061c
é que ele está localizado na borda interna da zona habitável, o que significa que ele pode estar sujeito a temperaturas muito altas, talvez até parecidas com as de Vênus. No entanto, se o planeta tiver uma atmosfera capaz de regular sua temperatura, ele ainda pode ser um bom candidato para abrigar vida. Esse planeta ainda está nos estágios iniciais de estudo, mas sua proximidade com a Terra e o fato de estar na zona habitável fazem dele um alvo importante para futuras missões. E agora temos o último planeta de nossa lista, o Gliese 667cc, um exoplaneta que orbita a estrela Gliese 667c, uma anã vermelha localizada a cerca de 23 anos-luz de distância, na constelação de Escorpião. Esse sistema é triplo, o que significa que Gliese 667cc orbita junto com outras duas estrelas, Gliese 667a e b. Ele é classificado como uma superterra, com uma massa aproximadamente 4,5 vezes maior que a da Terra. Isso sugere que o planeta é rochoso e tem uma gravidade superficial mais forte. O Gliese 667cc orbita sua estrela a cada 28 dias, o que o coloca na zona habitável. A quantidade de energia que ele recebe da sua estrela é semelhante à que a Terra recebe do Sol, criando a possibilidade de temperaturas adequadas para a presença de água líquida. No entanto, como ele está muito perto de sua estrela, pode estar em rotação síncrona, o que significa que um lado do planeta está sempre iluminado e o outro sempre escuro. Se Gliese 667cc tiver uma atmosfera espessa, isso pode ajudar a distribuir o calor de maneira uniforme, tornando-o mais habitável. Gliese 667cc também é um dos planetas mais promissores em termos de habitabilidade, e sua proximidade relativa à Terra faz dele um alvo prioritário para futuras observações e estudos. Agora, se você se impressionou com a quantidade de planetas que existem por aí com a possibilidade de abrigar vida, sugiro ver esse vídeo também, onde revelo a imagem mais assustadora já tirada por telescópio. Você vai se surpreender.